Minha mãe nunca teve medo de coisas sobrenaturais, e segundo minha avó, quando era menina, muito menos. Isso aconteceu nos anos 70, quando elas se mudaram para uma casa grande em Porto Alegre. Era uma casa antiga, construída sobre uma colina com vista para o bosque. Tinha 2 andares, um porão, pátios nos fundos e uma capela em ruínas no fundo do terreno. Era daquelas casas que já não se constroem mais, silenciosas por dentro e úmidas, mesmo sem chover. Minha avó havia se casado com um homem que tinha dinheiro, um viúvo de caráter estranho, daqueles senhores que não levantam a voz, mas te fazem sentir que é melhor não falar com eles. Ele já vivia sozinho naquela casa antes. Desde o primeiro dia, minha avó e suas filhas sentiram que algo não estava certo, que a casa era bonita, sim, mas tinha um clima como se fosse sempre um domingo à tarde. Minha mãe não. Ela sempre foi diferente. Andava sozinha pelos corredores compridos, entrava em quartos trancados, ia até a cozinha de noite e caminhava pelos jardins dos fundos. Era onde os outros ouviam passos que nunca viam. Dizem que uma vez a viram conversando sozinha nos fundos e quando perguntaram com quem ela falava, respondeu: "Com a senhora dos dentes pretos", e depois riu. Minha avó preferiu não perguntar mais nada. Atrás da casa, descendo por uma escada quebrada, havia uma capela destruída, com o teto desabado e uma torre pela metade. Um dia viram minha mãe andando sobre aquela torre, descalça, com os braços abertos, como se soubesse que não iria cair. Tentaram tirá-la de lá aos berros, mas ela desceu calma, dizendo que queria ver o que havia do outro lado. Na casa, coisas estranhas aconteciam sempre. Luzes se acendiam em quartos vazios, o telefone tocava de madrugada e, ao atender, só se ouvia estática. O fogão também se acendia sozinho, e uma cesta de roupas no quarto de serviço aparecia movida, mesmo quando ninguém descia até lá. Os espelhos amanheciam com marcas de dedos pequenos, como de crianças. Uma tia que dormiu no quarto de hóspedes jurou que alguém tocou nos pés dela de madrugada. Nunca mais quis dormir lá. Um outro tio, já mais velho, uma vez se trancou no banheiro e saiu pálido, dizendo que viu um gato olhando para ele de dentro do vaso sanitário. O homem com quem moravam, o marido de minha avó, nunca comentava nada. E o mais estranho, nunca estava presente quando algo acontecia. Minha mãe, por outro lado, nunca reagia, como se nada fosse suficiente para assustá-la. O escritório do homem era o pior lugar da casa. Ninguém entrava, mas diziam que tinha um cheiro estranho, como de mofo e remédio. Uma vez minha mãe entrou lá e, quando saiu, disse que havia uma caixa com dentes dentro. Ninguém acreditou, até que anos depois minha avó confessou que sim. Havia uma caixa de metal trancada com chave. Era leve, mas que soava como se tivesse pedrinhas dentro. Nunca souberam o que era. Mas o pior foi a história da vela. Começaram a perceber aos poucos que, à meia-noite, alguém subia as escadas do porão segurando uma vela acesa. Não era lanterna, não era lâmpada, era uma vela de cera branca. Aquilo que ninguém chamava de pessoa saía de baixo, atravessava o corredor em silêncio, subia a escada e desaparecia no fim do corredor. Sempre igualmente à meia-noite subia, e às 4 da manhã descia. Minha avó nunca perguntou nada. Na verdade, ninguém perguntava, e era como uma regra não escrita. Todos sabiam que não se devia sair nesses horários, passar perto do corredor, olhar diretamente e muito menos tentar descer até o porão. O homem nunca falou sobre o assunto, mas seu silêncio já era resposta suficiente. Ignorar era a forma dele se proteger. Uma noite, 2 das irmãs da minha mãe a acordaram. Estavam com sede, mas não queriam ir sozinhas até a cozinha, pois tinham medo. Minha mãe disse para não incomodarem e esperarem um pouco, mas elas insistiram justamente porque era a hora em que a vela subia. Minha mãe se levantou e foi com elas.
e então viram. Aquilo vinha subindo do porão com a vela na mão. A chama mal iluminava o rosto, mas o que se via já era suficiente para aterrorizar. Feições retorcidas, pele como se fosse plastificada, boca enorme e olhos fundos. Mas o pior era o movimento. Não caminhava, flutuava, tocando o chão de leve, como se deslizasse. As meninas ficaram paralisadas, mas minha mãe se aproximou e apagou a vela com os dedos. No mesmo instante, aquilo se desfez, porém não sumiu de vez. Naquela mesma noite, a irmã mais nova entrou em estado de choque. Ela nunca mais falou, e nem sequer respondia com a cabeça. Ficou assim até o dia que faleceu. A outra, a do meio, morreu dormindo. Não teve parada cardíaca, não engasgou, simplesmente não acordou. Depois disso, nunca mais se viu a vela, nem passos, nem luzes, nada. A casa ficou em silêncio, e nada mais da figura, dos espelhos marcados, da cesta movida ou do gás aberto de madrugada. Era como se, ao apagar aquela chama, tivesse se apagado também o que mantinha o resto funcionando. Minha avó sempre duvidou. Dizia que, em vez de acabar, só tinham colocado tudo em pausa. Que essas coisas não desaparecem, apenas se escondem, esperando que alguém volte a vê-las. Mas desde então, nunca mais aconteceu nada. Às vezes perguntamos para minha mãe se ela se arrepende. Ela sempre diz que não, mas em silêncio às vezes esfrega os dedos, como se ainda sentisse o calor daquela vela. Ela me contou que às vezes sonha com aquela casa na colina. Diz que no sonho está parada no corredor, tudo escuro, com um isqueiro vermelho na mão. Ela sabe que não deveria, mas acende, e no instante em que acende, a vela está lá novamente, e atrás da luz, a figura. No sonho ela a vê claramente, e não como quando era criança. Agora vê o rosto inteiro de uma mulher com os lábios rachados, o pescoço inclinado como se estivesse quebrado, e os olhos muito abertos. Ela diz que no sonho sabe quem é, sem que ninguém precise falar. É a ex-esposa daquele homem, a que morava lá antes, a que nunca foi mencionada, a que, segundo rumores, morreu em um acidente dentro daquela mesma casa. Minha mãe sempre acorda antes que a figura se aproxime. Eu acho que há coisas que, mesmo apagadas, não vão embora. Elas ficam nos cantos esperando e basta uma faísca para voltar a assustar. Meu nome é Salatiel e estou contente em poder escrever esse relato. Essa história aconteceu quando eu tinha 7 anos e morava com meus pais e meus irmãos em um povoado muito pequeno há quase 60 anos. Para você ter uma ideia, havia apenas umas 20 casas, todas espalhadas, e quase todas pertenciam a familiares. Em uma moravam meus avós, em outra meus tios e em outra meus primos. Era como uma pequena comunidade onde todos nos conhecíamos, embora isso não impedisse que às vezes nos desentendêssemos. Nossa casa era de adobe, mas bem resistente. Tinha um quintal de terra solta, algumas galinhas por ali e um ou outro pé de ameixa. Nos fundos havia um terreno grande onde às vezes plantávamos milho ou feijão, dependendo da época. Eu ajudava meu pai no que podia. Às vezes passava as ferramentas para ele ou levava água, mas a maior parte das tardes eu passava brincando. Sempre estava com meus irmãos ou com os primos. Jogávamos queimada ou montávamos um gol com pedras para chutar a bola. Às vezes usávamos uma daquelas bolas duras de plástico que, quando acertavam, doíam, mas não importava. Gostávamos de ficar até tarde nos terrenos vazios. Se tivéssemos sorte e algum primo mais velho nos acompanhasse, íamos até o rio. Era um rio pequeno que corria entre pedras, mas para nós era como uma piscina gigante. Só que eu não podia ir sozinho e sempre precisava que alguém mais velho me levasse. Naquele tempo a vida era tranquila.
Eu acordava cedo, ajudava minha mãe a varrer ou a juntar lenha e depois ficava livre. Comíamos juntos e depois eu saía correndo para ver quem estava disponível para brincar. Não tínhamos televisão nem muitos brinquedos, mas bastava um pedaço de pau, um pneu velho ou qualquer coisa que encontrássemos. Como toda criança, eu acabava brigando com meus primos. Nos irritávamos por coisas pequenas, porque alguém não quis passar a bola, porque me empurraram forte demais ou simplesmente por nada. Mas no dia seguinte já estávamos juntos de novo, como se nada tivesse acontecido. As brincadeiras de assustar eram coisa séria. Lembro de uma vez em que me esconderam entre as árvores e, quando percebi, já estava escurecendo e todos tinham ido embora. Gritei os nomes deles, mas ninguém respondeu. Fiquei com tanto medo que comecei a chorar e corri para casa com o coração disparado. Também me assustavam com histórias de bruxas ou com bonecos que, segundo eles, andavam sozinhos à noite. Eu era muito medroso, mas quando chegava a minha vez de fazer a pegadinha, me divertia muito. Ver os outros correndo ou gritando me fazia rir. Sentia que me vingava um pouco das vezes que me deixavam sozinho ou zombavam de mim. Apesar de tudo, lembro desses dias com carinho, pois havia uma liberdade que eu não entendia na época. O sol se punha e ainda estávamos correndo descalços pela terra, com as mãos sujas e a roupa coberta de terra. Ninguém reclamava desde que chegássemos em casa antes de anoitecer. E se chovia, a gente se molhava e brincava nas poças. Era normal, era o nosso jeito de viver. Às vezes, meus irmãos e eu nos afastávamos um pouco mais do que o habitual. Entrávamos no mato para procurar goiabas ou só para correr atrás de calangos. Sempre era uma farra. Gostávamos de nos sentir corajosos. Achávamos que conhecíamos bem o mato, mas na verdade só íamos até onde ainda conseguíamos ver o caminho de volta. Numa dessas tardes fui com 2 primos, chamados Hugo e Hélio. Hugo era o mais velho e também o mais implicante. Sempre empurrava ou falava coisas desagradáveis. Me irritava com frequência, mas também era verdade que eu ria muito com ele. Tinha aquele tipo de humor que incomoda, mas que a gente acaba entrando na brincadeira. Com Hélio eu me dava melhor, porque ele era mais tranquilo. Aquele dia já estava ficando tarde. Não sei em que momento deixamos de ver as casas do povoado, mas já não se ouviam nem as galinhas nem os cachorros, apenas o som dos grilos e de nossos passos sobre a terra. Hugo disse que conhecia um pé de goiaba que ninguém mexia porque era muito alto e que podíamos ir vê-lo. Nós o seguimos. Quando chegamos, me surpreendi com o tamanho da árvore. Era grande, com um tronco grosso, e os galhos começavam bem no alto. Hugo disse que alguém precisava subir para ver se havia frutas boas. Eu não queria, mas ele insistiu. Disse que se eu subisse primeiro, ele me ajudaria. Me abaixei um pouco e ele me levantou, colocando-me sobre seus ombros. Sobre ele consegui alcançar um dos galhos mais baixos, mas ainda estava bem alto em relação ao chão. Quando consegui subir, fiquei sentado sobre o galho, tentando ver se havia alguma goiaba por perto. Mas antes que eu dissesse algo, ouvi os 2 começarem a rir. Quando olhei para baixo, eles já estavam correndo de volta pelo caminho por onde tínhamos vindo. Gritei, mas eles não pararam. Fiquei com raiva, esperei alguns minutos, mas eles não voltaram. Um nó começou a apertar meu estômago. Olhei para baixo e parecia muito alto, então se eu pulasse provavelmente me machucaria. Tentei me pendurar no galho para descer devagar, mas o medo me paralisou. Senti que ia cair. Meus braços tremiam só de pensar, então fiquei imóvel, segurando o galho com muita força. Não sabia o que fazer. Gritei novamente, chamei meus primos, mas não houve resposta. Foi então que o desespero me tomou e comecei a chorar. Gritava, mas ninguém vinha me ajudar. O vento estava mais frio e os sons do mato começaram a mudar.
Ouvia só o estalar de galhos e ruídos estranhos, daqueles que a gente não sabe de onde vem. Na minha cabeça começaram a surgir todas aquelas histórias que meus tios contavam à noite sobre saci, duendes e bruxas que roubavam crianças desobedientes. Também pensei nos animais grandes que andavam e se escondiam entre as árvores. Me abracei forte ao tronco com os olhos cheios de lágrimas e o nariz entupido. Me sentia completamente sozinho e não sei quanto tempo passou, mas para mim foi uma eternidade. Ninguém aparecia. Ninguém me ouvia. Eu continuava tremendo com a roupa suja e o coração nos ouvidos. Não tinha como saber a hora, só via que o céu estava mais escuro. Não se via nada além das silhuetas das árvores e o contorno dos galhos. Chorei de medo e foi então que no meio da escuridão vi algo. No início pensei que fossem vagalumes, mas não era. Era uma luz que se movia como se alguém carregasse um lampião. Era uma pequena chama que balançava entre os galhos. Me inclinei um pouco para ver melhor. A luz se aproximava. Pensei que talvez fosse meu pai ou algum dos meus irmãos. Me convenci de que talvez já estivessem me procurando, e isso me acalmou um pouco. Mas quando a figura saiu de entre as árvores, percebi que não era ninguém da minha família. Era um homem, já idoso, que andava devagar, como se tivesse dificuldade. A roupa era escura e um pouco folgada, embora eu não conseguisse ver muito bem. Quando levantou o rosto, vi melhor sua feição. Ele estava cheio de rugas, com os olhos fundos, mas muito abertos. Ele não disse nada no começo, apenas me olhou. Eu fiquei imóvel, incapaz de desviar o olhar. Minhas pernas tremiam. Ainda estava sentado no galho, mas me encostei mais no tronco. Então o homem levantou o lampião, ergueu a cabeça e me perguntou com voz rouca se eu tinha ficado preso. Eu não respondi. Apenas o encarei com medo, sentindo que se falasse, algo ruim aconteceria comigo. O homem continuou parado, me olhando com os olhos muito abertos. Depois sorriu. Esse sorriso me arrepiou da cabeça aos pés. Os dentes não eram brancos nem amarelados, eram quase pretos, e alguns eram mais tortos que a madeira do telhado de casa. Ele disse que podia me ajudar a descer, que eu podia me jogar sobre ele e ele me seguraria. Então caminhou alguns passos e parou exatamente sob o galho. Levantou o rosto e sorriu novamente, dizendo para eu pular sem medo. Mas havia algo estranho. Nas costas dele havia um volume esquisito, como se carregasse algo, mas não dava para ver direito. Não sabia se era uma corcunda ou uma sacola, mas era escuro e grande. Isso me assustou ainda mais e pior. Quando ele se abaixou um pouco e estendeu os braços, voltou a me encarar fixamente. Os olhos brilhavam, estavam excessivamente abertos e ele não piscava. Eu não sabia o que fazer, pois não queria ficar mais tempo na árvore, mas também não queria me aproximar dele. Mesmo com medo, comecei a me mexer. Me abaixei um pouco e deslizei as pernas pelo galho até ficar pendurado. Foi difícil, mas consegui colocar os pés sobre os ombros dele. Não disse nada, e ele também não. Quando senti, ele me agarrou com as duas mãos, segurou-me pelos lados com força, e nesse momento seu lampião caiu no chão. Apagou-se de repente, como se alguém o tivesse esmagado. Tudo voltou a ficar escuro outra vez, e foi aí que comecei a tremer de verdade. Não tive tempo de reagir, porque de repente aquele homem começou a correr. Ele o fez com uma velocidade que não parecia humana. Senti minhas pernas apertarem contra seu pescoço, como se ele estivesse se estrangulando. A dor foi tão intensa que por um segundo pensei que as tivesse quebrado. Ele corria entre as árvores, saltando como se fosse um animal. Cada vez que pulava, meu corpo inteiro sacudia e os galhos me batiam por todos os lados. Arranhavam meus braços e meu rosto. Tentei bater nele, queria que me soltasse, mas quando minhas mãos tocaram sua pele, senti algo estranho. Era como tocar casca de árvore,
só que mais áspera. E em sua testa havia umas protuberâncias que não eram normais. Comecei a gritar com todas as minhas forças. Não sabia se alguém iria me ouvir, mas não me importava. Eu tinha que fazer isso e quanto mais eu gritava, mais ele ria. Mas não era uma risada como a do meu avô ou a dos meus tios. Era uma risada distorcida, como de alguém que tivesse perdido a razão. Soava como se zombasse do meu medo. Eu não conseguia ver muito, mas distinguia as silhuetas das árvores e, às vezes, um pouco do caminho deixado por seus passos. Eu tentava me agarrar ao que podia, procurando alguma forma de me deter, mesmo que doesse. Eu não tinha força, mas era isso ou deixar que ele me levasse sabe-se lá para onde. De repente um galho me atingiu no estômago. Foi um golpe tão forte que senti até uma pontada na cabeça. Mas também foi a minha chance. Fiquei preso por um momento e não sei como, mas consegui subir. Doía tudo, meus braços tremiam, mas eu me agarrei. O galho rangia como se fosse quebrar e de fato se partiu. Caí no chão com força. Senti o ar me faltar outra vez, mas desta vez não parei. Levantei-me como pude e comecei a correr igual um doido. Não sabia para onde, mas corria, com o corpo sujo e os olhos cheios de terra. Tropeçava a todo momento, mas não podia parar. Atrás de mim ouvia como aquela coisa se movia. O som de sua risada vinha e ia, às vezes mais longe, às vezes tão perto que eu sentia que iria me pegar de novo. Entre as árvores achava ver olhos pequenos e brilhantes, mas que não eram de animal, pois estavam muito altos. Doía-me o corpo todo e sentia que não aguentava mais. Mas algo dentro de mim me obrigava a seguir, como se soubesse que se eu parasse não haveria volta. Corria sem saber se alguém me esperava, sem saber se estava indo para o povoado ou mais longe ainda. Eu não sei como foi que cheguei ao povoado, pois não lembro de ter tomado nenhum caminho conhecido. Tropeçava, levantava, chorava e voltava a correr. Mas algo dentro de mim dizia que alguém estava me guiando. Às vezes sentia como se mãos me empurrassem levemente pelas costas ou me puxassem pela camiseta para mudar de direção. Eu não fazia ideia de onde estava. A única coisa que lembro claramente é que, de repente, vi umas luzes ao longe, luzes de candeeiro. Aproximei-me correndo como pude. Foi então que me deparei com um homem e, no começo, me assustei ainda mais. Pensei que fosse o mesmo ser que tinha me levado. Parei, mas ele veio até mim e me segurou pelos braços. Eu me soltei como pude, chutava, me contorcia para me libertar. Gritei com tudo o que me restava até que ele falou comigo. Era a voz do meu tio Ivanildo. Ele disse que tinham me procurado, que eu me acalmasse, que já estava a salvo. Mas eu não entendia nada. Continuava naquele estado de medo profundo, incapaz de pensar direito. Sentia que tudo ainda estava escuro, embora já não estivesse. Pouco depois chegaram outros familiares, meu pai, meus irmãos e um dos meus primos mais velhos. Todos me olhavam como se não acreditassem no que viam. Diziam que eu estava cheio de hematomas, arranhões por todo o corpo, joelhos machucados e roupa rasgada. Mas o que mais os assustou foi meu rosto. Diziam que eu estava com os olhos muito abertos, que não parava de chorar, que meu corpo tremia como se estivesse com frio, apesar do calor. Levaram-me no colo até a casa e dali em diante não lembro de nada. Fiquei 2 dias sem falar e sem reagir. Minha mãe contou depois que eu não parava de chorar no sono. Molhava a cama e gritava sem abrir os olhos, por medo. Ela jurava que parecia como se algo tivesse me deixado assim, como se aquele medo tivesse ficado cravado na minha mente. Ninguém sabia o que tinha acontecido. No começo pensaram que tinha sido o Hugo, meu primo, que ele me havia levado para longe e algo tinha acontecido comigo sozinho. Mas Hugo jurava que apenas me colocou na árvore e que ele e meu outro primo voltaram. Ninguém acreditou completamente,
porque eu não poderia inventar tudo aquilo, muito menos aquelas marcas. Quando finalmente consegui falar, ainda com medo, contei o que lembrava. Falei do homem com o rosto enrugado e os dentes escuros, de como ele apertou minhas pernas e começou a correr. Meu pai ficou quieto e os outros não sabiam o que pensar. Alguns diziam que eu estava confuso, que talvez tivesse sonhado coisas enquanto estava perdido. Mas outros não conseguiam ignorar o estado em que me encontraram. As marcas que eu tinha não poderiam ter sido feitas por mim mesmo, e muito menos a forma como me encontraram, desorientado e tomado pelo pânico. Ninguém me disse nada diretamente, mas eu ouvia as conversas. Aquele dia mudou muitas coisas para mim. O que aconteceu no mato me marcou para sempre, e não digo isso apenas pelos machucados ou pelo medo que senti naquele momento. Digo porque durante anos tive pesadelos com aquele ser. Sonhava que corria com os olhos vendados, que o vento cortava meu rosto, que as árvores se fechavam à minha frente e que aquela risada me perseguia. Cresci guardando bem essa lembrança. Às vezes me perguntavam se eu já tinha superado, mas não é tão fácil esquecer algo assim. Era um medo diferente. Não era como quando a gente se assusta com uma história ou quando apagam a luz, era um medo que entra no corpo e fica. Mas o mais estranho é que nunca se soube mais nada. Ninguém voltou a ver aquele homem. Nem rastros, nem pegadas. Alguns pensavam que talvez fosse alguém de outro povoado que entrou no mato. Outros diziam que tinha sido um espírito ou alguma coisa que toma forma para levar crianças. Eu nunca soube o que foi. Até hoje há familiares que acreditam que tudo foi culpa do Hugo, que ele me deixou lá de propósito e fez aquilo comigo. Mas não foi assim. Eu não estou bravo com ele e não o culpo, porque ele não poderia ter feito aquilo. Não poderia ter me segurado com aquela força, não poderia ter corrido daquele jeito, nem ter aquela risada, e muito menos aquela pele tão áspera. Eu senti e juro pela minha vida que o que me levou naquela noite não era meu primo. Isso aconteceu quando eu era adolescente. Muitos anos atrás eu estava com o meu melhor amigo Newton na minha casa. Meus pais foram para algum lugar que não me lembro. Newton e eu éramos melhores amigos há muitos anos, praticamente como irmãos. Nessa noite ele teve a ideia de fazer um trote com um de nossos colegas. Isso foi antes de todos terem smartphones e telefones celulares de alta tecnologia. Íamos ligar para nosso amigo Adam do telefone de casa. Newton tinha toda uma cena bolada em sua cabeça. Não consigo me lembrar exatamente o que era, mas provavelmente algo estúpido. Discamos o número de Adam em um dos telefones residenciais da minha casa. Tocou algumas vezes e então quem pensávamos ser Adam atendeu. Newton começou a fazer piadas e não parava. Depois de falar por cerca de 1 minuto direto, a pessoa do outro lado finalmente falou. Era um homem, mas não era Adam, pois parecia um velho. Tínhamos todos cerca de 14 anos na época e a voz não era dele. O cara estava obscenamente louco. Não me lembro exatamente o que ele disse, mas ele estava nos perguntando quem estava ligando e o que havia de errado conosco e todo esse tipo de coisa. Quando percebemos que não era Adam, ficamos surpresos. Ele imediatamente desligou o telefone de vergonha, pois o cara ainda nos xingava. Demos uma boa risada sobre isso, mas decidimos não fazer mais. Isso foi o suficiente para nós. Em vez disso, decidimos apenas jogar alguns jogos no videogame. Poucos momentos depois de desligar, o telefone começou a tocar. Atendi e acho que nós dois tínhamos a sensação de que poderia ser o cara para quem ligamos acidentalmente. Peguei o telefone e atendi. Eu ouvi o mesmo cara falando. Ele ainda estava furioso e não parava de gritar e xingar. Desliguei na cara dele.
Ele ligou várias vezes, mas desta vez não atendemos o telefone. Começamos a jogar videogame e nos 30 minutos seguintes, o homem continuou a ligar repetidamente sem parar. Nós apenas deixamos tocar até parar. Finalmente, depois de um longo tempo, não estávamos recebendo mais ligações. Continuamos o jogo até cerca de 1 hora após a ligação inicial, e foi então que houve uma batida repentina na porta da frente. Fiquei confuso quando ouvi. Eu morava em um bairro bem movimentado, mas as batidas na porta à noite eram muito incomuns. Estávamos no meu quarto, então saí do quarto e fui para a sala. Fui até a porta da frente e olhei pela janela. Um cara estava parado ali. Eu nunca tinha visto ele antes. Ele olhou diretamente para mim enquanto eu olhava para ele. Afastei-me da porta e ele continuou a bater. Voltei para o meu quarto e disse ao Newton que um cara qualquer estava lá fora. O telefone tocou novamente. Estávamos nos perguntando se havia alguma possibilidade de ser o mesmo cara. Atendemos o telefone desta vez e o homem nos disse para sair. Quando ouvi isso, desliguei imediatamente. O homem devia estar ligando do celular agora ou algo assim. Ele continuou a bater na porta, porém com mais força. Nós dois saímos da sala e o ouvimos gritando para sairmos. Esse cara parecia ter cerca de 50 anos e usava boné e jaqueta de futebol. Isso é tudo que consigo lembrar sobre ele na época. Não atendemos a porta, e ele ficou lá por mais alguns minutos, continuando a bater nela antes de finalmente se virar. Depois disso, Newton e eu estávamos apenas esperando o telefone tocar novamente. Mas o que ele fez foi além. Enquanto eu e meu amigo esperávamos meus pais chegarem para contar o que tinha acontecido, ouvimos passos ao redor da casa. O pior de tudo era que nossa casa tinha uma cerca que até uma criança conseguiria pular. Depois de ouvir os passos, tudo ficou em completo silêncio. 1 minuto depois, o homem gritou do lado de fora que era para sairmos, ou ele iria entrar e atirar em nós. Ficamos em silêncio. Nem 1 minuto depois, ele começou a chutar a janela do quarto dos meus pais. Eu e Newton estávamos desesperados e não iria dar tempo de ligar para a polícia. Ele chutou várias vezes até que conseguiu entrar. Quando o vimos tentar passar pela janela, passamos correndo pela frente do quarto dos meus pais. Enquanto passava correndo, um barulho muito alto me assustou. Era um tiro e ele tinha atirado em nossa direção. Perguntei se Newton estava bem, enquanto verificava todo o meu corpo em busca de algum ferimento. Eu estava muito nervoso, pois nunca imaginei que uma simples brincadeira iria chegar a esse nível. Eu e meu amigo corremos até a casa no final da rua para pedir ajuda. Quando entramos, uma senhora nos ofereceu água e o telefone para ligarmos para a polícia. Quando liguei, a mulher me disse que já haviam denunciado e que a polícia estava a caminho. Possivelmente algum vizinho ouviu o barulho do tiro ou do homem chutando a janela. Ficamos esperando dentro da casa da senhora até a polícia chegar, o que demorou cerca de 7 minutos. Quando eles chegaram, o homem estava descontrolado dentro de minha casa. Ele não queria soltar a arma e os policiais acabaram atirando nele. Ele não morreu, mas ficou internado por vários dias. Ele estava sob efeito de álcool e destruiu minha casa. Quando os policiais chegaram, ele estava juntando algumas coisas na cozinha para atear fogo. Felizmente chegaram antes que ele o fizesse. Nesse momento já tinha ligado para meus pais e eles estavam a caminho. Quando eles chegaram, meu pai ficou doido com o que aconteceu, culpando a mim e ao Newton pelo ocorrido. Porém, não o culpo, ele estava certo. A polícia pegou nossos depoimentos e a emergência levou o homem para o hospital. Meu pai prestou queixa e a tarefa de organizar a casa, agora toda destruída, ficou por minha responsabilidade. Meu quarto foi o mais afetado, mas felizmente eu e meu amigo saímos vivos naquele dia. Alguns anos depois, enquanto eu estava com minha namorada em um mercado, eu juro que vi aquele mesmo homem, só que agora cheio de tatuagens.
Ele não me reconheceu, mas sim. Morei com uma amiga depois de sair da casa do meu ex-noivo. Esta casa ficava perto de um cemitério e nos primeiros 2 anos lá, nada de estranho aconteceu. Mas eu sempre visitava o túmulo dos meus pais aos sábados. Era uma manhã de sábado, depois de uma visita, eu estava preparando o café da manhã, quando ouvi um alto bang. Olho para a minha direita e vi a porta do armário da cozinha fechada. Minha amiga de quarto mantinha um colar em volta da maçaneta da porta, que balançava para frente e para trás. Eu sabia que havia algum tipo de força que causou isso, então abri a porta do armário, pensando que algo devia ter caído, mas tudo estava no lugar. Eu me afastei, pensando que talvez fosse apenas algum tipo de anomalia estranha. No próximo sábado, durante o café da manhã, na mesma hora depois da visita no cemitério, um estrondo aconteceu novamente, ainda mais alto. Desta vez o colar estava balançando loucamente com a força do que quer que tenha atingido aquela porta. Eu estava apenas olhando para a porta petrificada, tentando racionalizar isso em minha mente, mas não consegui. Finalmente abri a porta, mas nada tinha caído. Liguei para minha colega de quarto e contei a ela sobre isso, e ela achou que eu estava louca. No sábado seguinte, decidi gravar para ver se isso acontecia novamente durante o café da manhã de sábado, só que desta vez nada aconteceu. Então eu coloquei isso no fundo da minha mente e saí com alguns amigos naquela noite. Contei a eles o que aconteceu e todos nós rimos muito disso. Cheguei em casa sozinha, tranquei a porta e fui para a cama. A manhã seguinte me abalará pelo resto da minha vida. Levantei-me por volta das 9 da manhã para tomar banho. Minha amiga tem piso de madeira na cozinha, no meu quarto e em toda a sala de jantar. Estava no primeiro andar, em frente ao banheiro. Então me levantei para tomar banho em frente ao meu quarto e notei algumas pegadas no chão de madeira. Isso não fica registrado em minha mente até que eu saio do chuveiro e as noto de novo. Eu fico arrepiada só de falar sobre isso. Tinha pegadas de pés descalços no chão de madeira do tamanho de uma criança pequena. Enquanto analisava, segui para ver de onde começou e não estou brincando. Começava na cozinha, mas não dava para ver por conta das estampas no piso laminado. Mas você podia ver isso claramente no chão de madeira no começo da cozinha. Ia em direção ao meu quarto, como se essa entidade andasse da porta da frente da sala, passando pela cozinha e em direção à minha cama. Eu sempre mantenho minha porta fechada, mesmo quando estou sozinha à noite por causa do gato dela que sempre tenta entrar no meu quarto. Segui essa pegada que levava direto até minha porta, e é aí que fica mais clara. Dava para ver perfeitamente que era uma pegada humana. Elas se inclinavam para o lado da porta que não tem maçaneta, quase como se tivesse passado direto pela porta. Enquanto eu seguia isso no meu quarto, eu congelei de medo quando vi essas malditas pegadas parando no pé da minha cama, onde minha cabeça fica quando eu durmo. Aquilo parou ali mesmo, como se estivesse olhando para mim enquanto eu dormia. Fiquei uma semana sem dormir, tendo pesadelos durante dias com isso. Mas o mais assustador de tudo é que essas impressões não desapareceram mesmo passando todo tipo de produto. Finalmente comprei uma casa em junho de 2015 e me mudei. Nunca mais experimentei nada desse nível. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha história aconteceu em 2007. Naquela época eu tinha 14 anos e morava em uma casa geminada na Virgínia com minha mãe, meu padrasto, meu irmão mais velho
e a esposa dele na época, além da minha irmã mais velha e minha irmã mais nova. Não consigo me lembrar exatamente qual dia da semana era. Só sei que o tempo estava muito bom, e era um dia em que eu não tinha aula e ninguém mais estava em casa. Eu estava no meu quarto, lendo um livro. Esse era o quarto que eu dividia com minha irmã mais velha. Enquanto eu lia, ouvi lá de baixo, na voz da minha mãe: "Miriam, venha aqui, por favor." Respondi: "Ok, mãe. Estou indo. Só um segundo." Coloquei o livro de lado e desci, dizendo: "Sim, mãe." A cozinha ficava bem perto da escada, então entrei na cozinha, mas não a vi. Cocei a cabeça, pensando: o que foi isso? Tinha certeza de ouvi-la, mas talvez ela tenha ido para a sala, então fui checar lá, mas não havia ninguém. Senti um aperto estranho no estômago, mas deixei para lá. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e voltei a ler. Uns bons 20 minutos depois ouvi: "Ei, Miriam, vem aqui. Preciso da sua ajuda. Venha para o quarto." Fiquei confusa, pois achei que meu irmão estava trabalhando. Então respondi: "Ei, Evo, o que você está fazendo em casa? Você não deveria estar trabalhando?" "Claro que sim, mas tirei o dia de folga." Confusa, fui até o quarto do meu irmão, mas o quarto dele estava vazio. Olhei no armário e não havia ninguém, e mais uma vez senti aquela sensação ruim. Voltei para o meu quarto, mas desta vez mais rápido, trancando a porta. Voltei a ler meu livro, mas estava com medo, pensando como era possível ouvir tanto a voz da minha mãe quanto a do meu irmão, sendo que ninguém mais estava lá além de mim. Também me lembrei de algo que meu irmão me contou quando ele estava doente. Ele estava sozinho em casa na época. Acho que eu estava saindo com amigos ou correndo. Não me lembro direito. Peguei emprestado o telefone da esposa do meu irmão e recebi uma ligação dele dizendo: "Ei, Miriam, você não me ouviu chamando você?" "Não, mano. Eu não estou em casa. Como eu ouviria você?" "Miriam, pare de brincar. Eu posso ouvir você agora mesmo no seu quarto." "Evo, é sério. Eu não estou em casa, veja. Eu vou mostrar para você." Voltei para casa, pois já tinha terminado o que estava fazendo. Abri a porta da casa e disse: "Viu? Agora eu estou em casa." Meu irmão me olhou confuso. Eu disse: "Cara, você provavelmente não está se sentindo bem. Não dormiu bem ou algo assim. Vai tirar um cochilo." Mas eu sabia no fundo que não era isso, porque já havia acontecido comigo, sempre quando estou sozinha em casa. Teve também outra vez em que eu estava sozinha em casa. Eu tinha tirado uma soneca e estava frio lá fora. Só queria ficar quieta em casa. Não me lembro onde todo mundo estava naquele dia. De qualquer forma, ouvi a voz da minha irmã mais velha vindo da sala de estar. Vou chamá-la de July. Ela dizia: "Onde diabos você colocou meus sapatos que você pegou emprestado? Eu não consigo encontrar. Pare de mexer nas minhas coisas." "Eu não usei seus sapatos. Você deve ter deixado em outro lugar," respondi. Eu ouvi a voz que parecia a da minha irmã dizendo: "Então venha me ajudar a procurá-los." Desci para ajudá-la e quando estava quase indo para a sala, vi a porta atrás de mim se abrir. Era minha irmã. Parei e disse a ela: "Pare de brincar comigo." Ela me olhou confusa. "Miriam, eu não estive em casa o dia todo. Pare de ser irritante." Eu disse que não estava sendo irritante. Tinha literalmente acabado de ouvi-la um minuto atrás e expliquei isso para ela. Ela respondeu: "Acabei de chegar." Subiu as escadas e eu entrei na sala. Nesse momento vi uma figura que parecia minha irmã e corri de volta para o quarto do meu irmão, ficando lá até que minha irmã mais velha veio me procurar, perguntando por que eu não fui para o nosso quarto. Eu disse a ela que era porque ela parecia irritada comigo. Ela então perguntou por que eu estava chorando, mas guardei o acontecimento real para mim mesma. Não queria parecer estranha ou louca,
mas honestamente até hoje ainda me lembro disso e me dá medo. Agora que sou mais velha e fiz minha pesquisa, sei que talvez eu tenha tido um encontro com demônios que imitam. Pelo que li, eles podem soar como qualquer um dos seus entes queridos. Uma coisa pela qual sou grata é que essa coisa nunca se fez presente para a minha irmãzinha. Bom, eu não queria que a infância dela fosse uma coisa assustadora. Essa é a minha história. Foi uma época difícil para mim e uma experiência assustadora de recordar. Tenho 33 anos agora, e essas lembranças ainda me arrepiam.